Boa noite, gente. Só falta aqui aguardar. Só falta aguardar entrar aqui, né? O Instagram avisar. Está avisando já. Que. E a gente tem muita fé, muita esperança de. Ligo assim que terminar, eu tô no ar no streamer. No podcast. Eu ligo já. Eu tô ouvindo aqui, eu te ligo já meia hora, viu? Bom. Bem, gente, eu peço desculpa. Obrigado, Jorge Mendonça. Era realmente uma pessoa muito importante que estava me ligando. Mas eu não posso deixar nem transferir o streamer. E daqui a pouco eu ligo. Gente, muito obrigado pelas presenças. Maria Helena, Jorge Mendonça. As pessoas estão chegando. O gozado é que as pessoas, quando dá 6h40, começam a me ligar. Não vai ter hoje não. Não começou ainda, por quê? Gente, eu só não começo quando o convidado não chega. Tá? Eu marco o horário de 6h30, que é para não correr o risco de eu fazer uma pergunta deselegante, saber da vida da pessoa. Mas tá tudo certo. A gente tem muita fé e muita esperança de que ele seja o próximo presidente do Brasil. O áudio eu já vi que está certo, né? E eu tô indo aqui correndo para ver o áudio como é que está. Mas tá bom que eu já vi. Tá bom, já vi. Bem, gente, hoje eu recebo aqui um cara que eu sou muito fã, é meu amigo de muitos anos. Eu acho que eu tenho uma relação com Dedé Brasil de quase 30 anos. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Entendeu? Mais um pouquinho. Ele foi ovacionado como um dos melhores cantores de forró do Brasil. Mas já já ele vai falar as bandas que ele passou. E hoje ele tem Forró Brasil, tem uma filha que também canta, né? Isso, né? A gente tem já... A Forró Brasil hoje, ela pertence a meu irmão, né? A Thiago. Mas eu dou todo o suporte, eu faço tudo que eu posso fazer. E tem a Bia Brasil, que é o meu projeto futuro. E será a minha futura aposentadoria, né? Porque é uma menina que tem muito talento. Ah, meu amigo. Canta Olha, muito. o filho, se dê por feliz que você conseguiu concluir a obra. É verdade. O futuro a Deus pertence. Eu tenho um filho que às vezes eu passo 3 dias para ter um bom dia dele. Não me dá 1 centavo de big, nem moral para nada. Mas, boa noite, vamos aqui já com 6 pessoas online. Muito obrigado, Wagner Souza, Edu Guerra. Edu Guerra! Dedé, Forró Brasil, boa noite. Boa noite, meu irmãozinho. Tudo bem, Valadão? Dedé, você nasceu onde? Eu sou de Quixeramobim, no Ceará, né? Sou cearense da Gema. Em 89 decidi que iria realmente viver da música, né? E parti para as dificuldades da vida, enfrentar para poder conseguir o espaço para trabalhar, né? Você estudou lá em Fortaleza ou no Ceará mesmo? Não, eu estudei no interior, né? Eu sou de Quixeramobim, município do Ceará. Estudei numa comunidade chamada Corpos Pais. Depois fui para Berilândia. Da Berilândia eu fui para o Belém. E aí do Belém, destino a Fortaleza. Fortaleza. Bom, primeira banda que você cantou? Banda mesmo foi chamada Edição Extra. Eu vim para Fortaleza. Não, né? você antes o que fazia? Carreira solo? Não. Fazia eu barzinho? Sou da roça. Agricultor. Eu era agricultor. Comecei a cantar com 5 anos de idade. E cantando na roça, não profissionalmente. O meu pai, que Deus já fez o chamado. O meu pai, ele era músico, mas não acreditava na música, né? Ele nunca quis viver só da música, né? E o Geraldo Ferreira, que era um sanfoneiro que meu pai tocava com ele, na época recebeu um convite para ir para Fortaleza, e eu tinha 6 anos de idade.
e meu pai não quis acompanhar. E aí eu parei de cantar nesse tempo e fui para a roça. Continuei na roça novamente, né? Eu comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Mas, no seu entender, tirando aquela postura de ser pai, seu pai era um bom cantor? Meu pai era baterista. Baterista. Baterista, tocava cavaquinho, violão, banjo. Era muito instrumentista. Muito. Mas não cantava? Não cantava. Não cantava. Não. E como você descobriu que você tinha o talento para cantar? O meu tio, que tocava cavaquinho, cantava, irmão do meu pai, ou seja, essa minha genética musical ela veio da família de meu pai. A família de meu pai é quem, de fato, tinha essa veia musical, né? E eu dei o seguimento da história da família do meu pai, cantando. Aí, então, dos 6 anos até os 17 anos, eu nunca parei de cantar. Sempre cantei em casa, peguei violão, aprendi a tocar do lado. Eu toco violão do lado esquerdo, né? Você é canhoto? Sou canhoto, mas toco com as cordas invertidas. Eu toco com corda, a bordão, como se chama, para baixo e a mi para cima. Eu toco invertido. Que foi como eu aprendi a cantar, a tocar, só para poder matar minha vontade de cantar. Então sempre tive vontade de cantar, sempre quis cantar. E quando eu completei 17 anos de idade, eu tive que parar de estudar com 9 anos de idade, parar de vez, que aí o estudo estava atrapalhando o meu trabalho. Olha, cearense é como sergipano, precisa ser estudado. Por quê? Porque eu trabalhava na roça e a roça ela era distante de casa 1h30, 2 horas. Então a gente ia para a roça. Você andava 2 horas? A pé. A pé? Para ir dava trabalhar. o quê? Uma légua? Não? Mais. Mas uma légua é 1 hora a pé. Eu ainda lembro de tudo isso. São 6 km, você faz 1 hora a pé. Então eu andava 9 km para ir trabalhar. E aí quando a gente andava no trabalho de 6 horas, se eu viesse a pé para chegar na escola às 7 horas, eu não chegava, né? E a gente não tinha cavalo, não tinha bicicleta, não tinha nada disso. A gente comia bem, mas o que ganhava era só para comer. E trabalhava eu e meu pai para manter a família, que era minha mãe e mais 4 irmãs. E um menino que a gente pegou para criar, que hoje é meu braço direito, que é chamado Tiago, né? Então a gente tinha que manter essa família trabalhando. Eu com 9 anos de idade, chegou uma hora que ou eu trabalhava ou estudava. E aí não tive mais como estudar. Eu só estudei até os 9 anos de idade, né? Eu vim fazer algumas coisas de escola já quando estava aqui em Sergipe, né? Então, passei só trabalhar, mas nunca desisti da música. Quando chegou aos 17 anos de idade, aí eu disse a minha mãe, eu sei que a roça é bom e tudo, mas eu nasci para ser cantor, eu sou músico. Eu não nasci para trabalhar na roça, não é isso que eu quero para mim, eu quero crescer. E na época, Valadão, meu sonho de consumo era ter uma bicicleta, porque todos os meninos tinham. As pessoas Uma bicicleta? Uma bicicleta, né? Eu idealizava na minha cabeça aquela bicicleta Monarca com aquele guidãozinho que é 3, né? Eu me via ali andando na bicicleta daquela com a namorada ali do guidão. É o que? A Barra Forte? Barra Forte, a Monarca Barra Forte. Então eu sonhava com aquilo ali. E quando eu cheguei com 17 anos de idade, eu disse minha mãe, eu vou fechar 18 anos, eu vou embora, vou procurar ser cantor, vou tentar ser cantor. E ela disse, meu filho, não vai não. Eu digo, olha mãe, se a gente ficar aqui no interior, a gente vai continuar essa vida que a gente tem, não passar fome, mas não ganha nada. É só para comer. E aí, Valadão, quando ela viu que eu não estava brincando, eu disse, eu quero que a senhora veja com minha madrinha, que morava em São Paulo, né, que tinha prometido, que na época o destino lá do Cearense era São Paulo. Tinha prometido que quando eu completasse 18 anos, ela me levaria para São Paulo. Então, eu disse à minha mãe, fala com minha madrinha se ela vai cumprir o que ela prometeu, que se ela vai cumprir o que prometeu, eu quero ir para São Paulo. Que lá eu vou procurar um espaço para ser cantor. E ela falou com minha madrinha disse, eu vou estar aí daqui uns 15 dias. 15 dias depois minha madrinha chegou lá em Xaranguinha e disse, meu filho, lá está muito difícil, lá não está fácil. Foi na época que os empregos estavam bem difíceis. Mas vamos fazer o seguinte, quando melhorar eu mando ele buscar. Tá bom. Então eu peguei, aceitei o que ela falou. Foi domingo, no outro dia, disse, minha mãe, então eu vou para Fortaleza. Eu vou atrás de cantar em Fortaleza, sem conhecer ninguém, nada. Ela disse, meu filho, eu tenho um irmão meu que trabalha lá de pedreiro. Se lá já é um emprego serve aí que você vai, ele disse que conhece um safão dele lá, umas coisas que vou. Aí
Ela ligou para esse irmão dela e foi no povoado, ligado de orelhão, que você ligava de orelhão. Que tinha Naquela época era osso, viu? a gente ligava de orelhão. Olha, Nilza Soares, uma das melhores vozes de forró do Brasil. Ô Nilza, obrigado, amiga. Então, Entendeu? Paulo Aju, melhor de Sergipe, Dedé. Fabiano Rodrigues, oficial, meu amigo Dedé. toma boa aí. Wagner Souza, aí é forró raiz. Toma boa aí. Então, Baladão, aí, quando minha mãe falou com o meu tio sobre isso, eu disse, eu trago ele pra cá. Vamos combinar com ele, quando ele completar 18 anos, eu trago ele pra cá. E aí, a minha mãe viu que eu tava brincando, aí chegou pra mim e disse, vamos fazer o seguinte, não vá não. Você vai pra uma terra que não lhe conhece, uma terra que você não conhece ninguém, você nunca saiu daqui, nem do povoado, imagina, pra cidade. Não vá não. Aí eu disse, mãe, eu quero ir, porque eu quero comprar uma bicicleta, eu quero ter as coisas que eu vejo todo mundo tendo. Ela disse, eu vou lhe dar bicicleta. Porque no interior, os mais velhos pegavam um porco e engordavam o ano inteiro para comer, no final de ano, no aniversário. E ela disse, eu vou vender a porca que eu estou engordando para comprar sua bicicleta. Aí quando ela disse aquilo ali, acabou minha viagem, porque meu sonho era bicicleta. E aí eu dormi a noite toda ali, Sonhando com a bicicleta. Sonhando com a bicicleta, passei 3 dias, porque ela disse que no final de semana ia matar a porca, ia vender aquilo, quem vendia aquilo, casa a casa, né, nos interiores, ia me dar a bicicleta. E eu sonhei 2 dias com essa bicicleta, quando foi no 3º dia, eu fiquei a noite todo dia sentado na beira da rede ali, sentado, sem dormir em rede. Aí minha mãe, acendeu ela parando, e quando ela acendeu, eu estava sentado. Tá fazendo o quê, meu filho? Já 4 da manhã, eu fiquei sentado, eu disse, mãe, não quero bicicleta mais não, porque eu sou cantor, eu quero ser cantor, vou embora. Falo com meu tio que eu quero ir embora. E ela falou com meu tio disse, tira os documentos dele que eu trago ele para trabalhar essa noite. Eu vim para Fortaleza, já ia fazer 18 anos, eu tinha 17 anos e 8 meses mais ou menos. E aí vim para Fortaleza, trabalhar de servente. 1 mês depois meu tio me apresentou um sanfoneiro que tinha na esquina lá de casa, da casa dele. E aí eu cheguei para esse sanfoneiro e disse, vamos montar um projeto. Esse sanfoneiro era gerente de uma gráfica, gerente de gráfica na época era gerente é gerente. Era autoridade. Era autoridade. Olha, Paulo Aracaju, Valadão, eu acompanho o Dedé desde 1995. Pergunte a ele sobre o Uno que nós viajávamos, o velho cachorrão. Aí queria me matar, dando no 1.0 a 200 por hora o cachorrão. Misericórdia. Bom, mas aí o projeto então, saiu ou não saiu? Aí eu montei. Eu trabalhando de servente de Fortaleza, né? É o único emprego que eu tenho na minha carteira, que eu tinha na minha carteira até 2020, era servente de pedreiro. E aí trabalhando de servente de pedreiro nessa firma, e cantando com esse sanfoneiro num barzinho só por diversão no dia de domingo. E depois de 2 meses que eu já estava em Fortaleza, já entrosado com o sanfoneiro, eu disse a ele, vamos sair nas churrascarias, tocando nas churrascarias. É difícil, não é fácil não. Não. A gente vai aonde já tem música ao vivo. E no intervalo, hoje em dia, é diferente, mas antigamente, eu só vejo hoje isso aqui no Cariri. Só que o Cariri, assim, toca uma banda, fica 2 horas sem tocar. Se tocar e entra outra e volta. Antigamente era assim, se tocavam 2 horas e meia, paravam 1 hora para comer um baião de 2, e aí voltavam novamente para tocar mais 2 horas e meia. Baião de 2 é coisa boa. Baião de 2. É coisa de cearense. Olha, o Hotel Palace de Aracaju era de uma rede de hotéis lá de Fortaleza. São Pedro Hotéis do Nordeste. E o Zuzu Lazar tinha um baião de 2, com bisteca de porco, coisa boa. Saudade do Hotel Palace. E aí, Valadão, a gente... Cheguei pra ele, convenci ele, a gente saiu das churrascarias. Ele não precisava, mas gostava de tocar. Que o músico ele gosta. Eu faço música por amor à música. Eu não faço música por diversão. Faço por amor. Então, eu convenci ele, a gente saiu das churrascarias e pedi pra tocar no intervalo, né? E eu queria dar certo na música, eu queria ser músico. Então eu chegava na churrascaria para cantar, e ficava observando o cantor cantando ali o tempo todo, a música que ele cantava, que agradava, o que dava certo, o que não dava certo. E aí, Valadão, quando era na hora do intervalo, vou dar um exemplo aqui, o Valadão estava lá sentado, e eu via que o cantor, um abraço ao meu amigo Valadão, e eu ficava olhando aquilo ali, o Valadão pegava um papelzinho. Olha, se tiver artista aqui, na hora que eu entrar no bar, nunca faça isso. Eu acho a coisa mais piegas que tem. A gente tem colegas comunicadores que se você não falar o nome dele, ele vai embora do bar. Mas eu prefiro que ninguém fale que eu estou em bar nenhum.
Mas é assim, por questão de ética, o respeito, a sua história. Quando você chega num lugar, naturalmente vão lhe reverenciar pela história que você construiu, pelo que você contribuiu com a música. Mas vamos lá. Eu vou lhe lembrar uma coisa que você vai dar uma risada. Eu não lembro o ano, mas eu entrei no Yacht Club de Aracaju. E você estava no palco com Jeane. Aí Jeane, quando me viu, gritou: Valadão, meu amor, eu vou cantar agora a sua música. E cantou o Bucho d'Água. Nunca esqueço, era melhor não ter dito nada. Era melhor não ter dito nada. Mas é assim, é um carinho que a gente tem com você, né, Valadão? Então assim, dando sequência ao que a gente ia falando, Valadão. Aí, quando eu chegava no bar aqui, eu via o cantor: um abraço para fulano, ciclano, e eu via aquele pessoal já mandando um agradozinho pro cantor, né? Uma gratificaçãozinha, né? Chamava na época gorjeta, né? Hoje tem outro nome, né? Que já era o couvert, né? Já era o couvert. E aí, quando eu via aquilo ali, eu pegava e guardava aquilo ali pra mim. E quando ele parava lá, o cantor parava, quando eu ia no dono da churrasqueira, ele disse: olha, a gente tem um trio pé de serra, a gente poderia cantar uma músicazinha aqui pros clientes, rapaz, eu não pago nada. Não quero nada, não, só quero mostrar nosso trabalho. E aí ele deixava. Então eu já ia naquelas mesas que eu vi o cantor falando o nome do cara e que o cara era gente boa. Aí eu cantava naquela mesa ali, já falava o nome dele: fala, Valadão, meu amigo, você me conhece? Eu digo: sim, claro que eu lhe conheço, não sabia nem quem era. Mas eu queria dar certo, né? A minha ideia era dar certo, né? Então eu cantava ali 2, 3 forró pro cara, o cara já ficava muito feliz, já tava armando bolsa, já dava uma gorjetazinha, a minha vizinha via, já chamava pra cantar uma aí. Então, nessa hora que ficava parado o cantor, isso com 3 meses eu fazendo isso nas churrascarias, e eu busquei as melhores churrascarias que tinha em Fortaleza para fazer isso. Com 3 meses eu estava ganhando mais do que o cantor que cantava 5 horas de forró na casa. Porque eu já ia nas mesas certas, eu já sabia onde os clientes iam. Então, isso começou a mostrar que eu estava no caminho certo, que era aquilo ali que eu tinha que ser músico. E aí, Valadão, tinha um rapaz lá no bairro que eu morava, chamado Zé Humberto, que ainda hoje é meu amigo particular. O Zé Humberto era um dos grandes artistas do Ceará, numa banda chamada Gaivota Banda Show. Gaivota Banda Show. E Zé Alberto não conseguia tocar no bairro, lá no clube do bairro, Fortaleza, porque ele era famoso demais, ele era muito além do clube. Aí ninguém contratava porque achava que o cachê dele era caro demais. Não conseguiu. A Gaivota Banda Show, na época, em 89 para 90, a Gaivota Banda Show, digamos que era hoje 50 mil. Então o clube não pagava. Mas o Zé Alberto, por ser um cara muito do bem, até hoje tinha uma churrascaria na esquina lá no bairro que cabia umas 300 pessoas. E aí Zé Alberto inventou de toda quarta-feira fazer uma seresta lá nessa churrascaria. Zé Alberto e amigos. Como ele conhecia os cantores todos, eu tinha chegado do interior daquela época, tinha pouco tempo. Tinha uns 7, 8 meses que eu estava em Fortaleza. Então todos os cantores amigos dele que chegavam lá, chamavam para cantar, botavam para cantar. Um cantava uma moda, outro cantava outro. E eu toda vida mandava um papelzinho pedindo para mim cantar também. Só passei 2 meses nessa insistência. Toda quarta-feira eu estava lá. Aí mandava um garçom levar um papelzinho. Aí ele olhava, eu estava ali e falava o nome de muita gente, pedindo ele falar o nome, que todos os comerciantes do bairro queriam aparecer, e ele falava o nome de todo mundo. E nunca chegava na minha vez, porque tinha cantor mais para cantar. E aí já uma 6ª vez que eu estava lá, já tinha quase 2 meses que eu estava indo, eu percebi que tinha um garçom, que tinha um garçom que era o predileto dele, né? Que era aquele cara que ia nas mesas e... Foi o microfone que voou. Aquele cara que ia nas mesas e pegava a gorjeta para dar ao Zé Alberto, né? Aí eu percebi, rapaz, o cara é aquele, o garçom, tô pedindo as explicações erradas, o cara é aquele. Então eu fiquei vendo o cara ir na mesa, levava uma cerveja para o Zé Alberto, aí já levava um papelzinho dobrado, alguma coisa. Aí eu fui no cara, chamei o cabo aqui, aquele negocinho para você, essa lá ele me chamava para cantar música, o cabo já foi correndo, o papelzinho na mão e o dinheiro dele no bolso já. O gorjeta já ficou pro garçom. Chegou lá o Zé Alberto, um cantor novo, ele chamou ele para cantar. Puxa, sempre foi 2 músicas, depois já me chamou para cantar o Zé Alberto. Eu já estava lá quase 2 meses. Na época, e aqui fica uma dica para quem quer ser cantor, eu conhecia tudo que era de forró pé de serra, mas eu queria ser cantor. E quando você é cantor, você tem que saber tudo. Então tudo de sertanejo eu sabia, tudo de Altemar Dutra eu sabia, tudo de Nelson Gonçalves eu sabia. O sertanejo estava chegando muito forte, então em Chororó, o Leonardo já estava no mercado, os milionários dos ricos, Alberto Miranda, eu sabia tudo desse povo, que eu queria ser cantor. Qual gênero? Cantar, não tinha gênero, se era forró, sempre O importante era cantar. Era cantar.
E aí Zé Alberto, quando me chamou lá, disse, aqui um cantor novo aqui, Zé Dedé. Vem aqui, Zé Dedé. Eu já fui lá. Estava preparado mentalmente, que eu já estava ali há 6 semanas insistindo, isso era a 7ª já. Ele, você canta o que? Eu digo, o que você tocar do seu repertório aí, eu canto. Eu já conhecia o repertório dele. Eu ficava lá às 5 horas que ele tocava todinho, não conseguia cantar. Vendo, observando, você estudava. Observando, estudando o repertório dele, estudando tudo. Então, quando ele disse, você quer cantar o que? Eu digo, o que você tocar aí, eu canto. Aí o cara, então vamos lá, o tecladista disse, vamos lá puxar. Ele começou a puxar. Puxou muito, todo mundo me aplaudiu. Outra me aplaudiu, outra me aplaudiu. E disse, eu cantei meia hora nesse primeiro dia. Quando terminei de fazer a participação, agradeci. Mas não fui embora, fiquei lá. Aí ele terminou de cantar, ele já sabia quem era eu. Aí quando ele terminou de cantar, por favor, vem aqui na mesa com a gente, jantar com a gente aqui. E eu já estava lá com ele, ele disse, você canta em que banda? Eu disse, mais nenhuma. Eu canto com o Zé Bebem, que é um sanfoneiro aqui. E estou à busca de uma banda. Ele disse, vou arranjar uma banda para você chamada Edição Extra. E me conseguiu uma banda chamada Edição Extra, que era do César Baleia, para me cantar com o César Baleia. Aí já passei a ganhar um salário mínimo para cantar na banda Edição Extra. Isso foi tudo muito rápido, estava em Fortaleza 7 meses, já estava numa banda, porque eu persisti para isso. Era um plano de Deus na sua vida. Era um plano de Deus, mas Deus faz o plano e diz assim, agora sai do interior, vá para a capital, se vire, perca sono até 4 da manhã. Preguiçoso não se cria. Não se cria. Eu perdia sono até 4 da manhã, e após 4 da manhã, fechava lá a churrascaria, dia de quarta-feira, eu pulava em cima do caminhão e ia trabalhar com servente, porque eu tinha um objetivo, ser cantor. Esse era meu objetivo. Então, quando isso aconteceu, aí Zé Alberto botou na Edição Extra, comecei a cantar na Edição Extra. Passou uns 3 meses, já comecei a pegar experiência em banda, que banda eu já cantava de tudo, sertanejo. E banda naquela época era show baile. Era uma banda baile. É. E na banda que eu cantava tinha uma menina que disse, só não canto internacional, eu sou brasileira, não quero nada de música internacional, o restante de Roberto Carlos, a Luiz Gonzaga, a tudo eu cantava tudo, menos internacional, eu nunca gostei de internacional. Que eu acho que no Brasil tem música suficiente pra gente cantar, então sempre fui barriga de gostar de cantar o que é nosso. Eu sempre tive isso comigo. Então aí comecei com a Edição Extra. Quando foi uns 4 meses depois que eu já estava na Edição Extra, a Zé Alberto me chamou e disse, Dedé, eu tenho uma proposta boa para você. Clementino Moura, que era o que meu pai tinha tocado quando eu era menino, que Clementino Moura na época, e você pegou isso, o Dominguinhos quando vinha tocar aqui em Sergipe, ele vinha sozinho, e quando chegava aqui ele montava uma banda para tocar aqui. Vinha só o sanfoneiro que arranjava os bombeiros, trianguista, um guitarrista. Tem muito artista hoje, Zé Ainda Duarte tem faz hoje, isso, todos. Sandro Becker faz isso, Genival fez isso. Isso. Então, o Clementino Moura, lá no interior do Ceará, fez muito isso e meu pai era que acompanhava ele no banjo. E aí, como referência de forró, o que eu tinha na época era o Luiz Gonzaga, Dominguinhos, mas o Clementino Moura, dentro do Ceará, era o mais famoso. Morreu sendo o melhor sanfoneiro do Ceará, até hoje. Ninguém conseguiu superar o que ele fazia na sanfona. E aí, Zé Alberto disse, rapaz, eu recebi um convite para ir cantar no Clementino Moura. E vai precisar de um cantor no Gaivota Banda Show. Você quer cantar no Gaivota, no primeiro lugar? O Gaivota já pagava salário mínimo. Eu digo, oxe, fico na hora, Zé Alberto. Agora, Zé Alberto, o Gaivota tem que botar uma cantora. Diga ele me dê 2 salários, ele fica com 2 e bota outra cantora, que eu não canto música internacional, só canto música brasileira. Não, tranquilo. Temos uma reunião com o dono do Gaivota, ele disse, ó, Zé Alberto vai passar mais um mês e vai sair para Clementino Moura. E você entra no Gaivota, agora você vai ganhar 2 salários. Para quem estava ganhando 1, já ia para 2. Eu digo, já dá para deixar o emprego de servente de mão, né? Aí me programei para ir para o Gaivota, peguei o repertório, tudo certinho. Quando chega o dia de Zé Alberto fazer o teste em Clementino Moura, para apresentar ele como cantor, que ele era um cara famoso, ele ia apenas ser apresentado. Aí eu pedi a Zé Alberto, me leve com você, eu sou fã de Clementino. Meu pai tocou com ele e dizem que ele toca demais. Eu queria ver ele tocando ao vivo, eu só assisti ele em disco. Ele disse, oxe, na hora. Isso era um dia de quarta-feira na barraca do Alpai, eu lembro de tudo, tá tudo gravado, porque foi minha história que eu construí. Essa barraca do Paiol é uma... Barraca do Alpaia. Que é uma na beira da praia, que não, vende caranguejo? Ali era do Raimundo, a barraca do caranguejo, aquela barraca do caranguejo. Barraca do Alpaia, ela era dia de quarta-feira lá no Maracanaú, no interior, a 40 km de Fortaleza, que hoje emendou, tudo é uma cidade só. E aí eu fui com o Zé Alberto, quando chegou lá, o Zé Alberto foi convidado, o Hélio Barbosa, esteve aqui em Sergipe, morou aqui, foi dos Bradas do Forró, estava saindo do Clementino Moura. E apresentou o Zé Alberto como cantor, o Zé Alberto entrou, cantou lá
acho que uns 15 a 20 minutos, apresentaram o Zé Alberto como cantor e tudo. E aí chegou a hora do Baião de 2. Chegou a hora do Baião de 2, o Zé Alberto foi lá falar com o Clementino Moura. Disse, Clementino, eu tenho um cantor para lhe apresentar. O pai dele já tocou com o senhor. Aí eu fui falar com o Clementino todo nervoso, porque eu estava de frente de um cara que ele morreu, era o ídolo. Sendo meu ídolo. Como sanfoneiro, para mim ele era o cara. E me apresentei, quando falei, ele disse, você é filho de quem, rapaz? Que disse, já tocou comigo, ele disse, o Zequinha, do Cavaco, que tocava banjo e tudo lá em Tirumbi. Ah, rapaz, sei demais quem é seu pai, lembro demais, cadê ele? Ele tá no interior. Tô morando aqui, tô arriscando na música aqui. Disse, que bom. Você canta o quê? Eu digo, eu canto tudo, mas o meu forte é o forró. Aí disse, quando a gente voltar aqui, vamos cantar uma musicazinha com a gente? Eu digo, bora. Oh, meu Deus. Eu fui cantar com o Clementino Moura, já tava... Chega a ter um arrupio. Pra mim já era tudo. Eu já tava com o Clementino Moura. Então, eu peguei, quando o Clementino Moura voltou pra cantar, que me chamou pro palco, aí, você canta qual música de forró? De qualquer uma, eu tava preparado pra ser artista. Dos artistas que tinham no momento, na época de Jackson do Bandeira, Luiz Gonzaga, a Dominguinhos, aí tinha na época lá Jorge Altino chegando, Osmar Monteiro chegando, eu sabia tudo, porque eu queria cantar forró, eu queria ser artista. Então o Clementino começou a puxar 1, 2, 3, 4 e eu ali em cima. Cantei uns 6 forró seguidos. Aí quando cantei ele parou, eu disse, parabéns, você canta bem, o pessoal me aplaudiu e tudo. Mas eu já vim embora realizado, porque eu cantei com o Clementino Moura. Terminou. Aí a moral já foi lá pra cima. E aí pegamos um ônibus e ia embora. Na época não existia esse negócio de registrar, de ninguém gravar e postar nada, não existia nada disso, né? Mas eu vim embora, mas já realizado. Ia pro Gaivota, que já era uma banda grande, que tinha ônibus, que tinha tudo, igual o Clementino Moura. Só que o Clementino Moura era só forró, o Gaivota era banda baile. Aí vamos embora. Quando nós chegamos em casa, já eram uns 4h30 da manhã, o Zé Alberto foi pra casa dele e eu fui trabalhar, que eu estava trabalhando em Servente ainda. Quando foi 7 da noite, eu cheguei em casa, minha mãe disse, meu filho Zé Alberto teve aqui, quer falar contigo. Lá na casa dele. E eu fui na casa do Zé Alberto, que era num bairrozinho. Quando cheguei, ela disse, eu tenho uma notícia boa pra você, Dedé. E foi. Lá em Clementino Moura, gostaram mais de você cantando forró do que eu. Ixi. Não diga isso não, ele disse que você vai pra banda dele. E que é medo, rapaz. Rapaz, eu não consigo não tô preparado pra isso não. Eu sei cantar forró, mas o Clementino já é uma coisa muito assim. Ele disse que ele foi lá na casa dele conversar com ele. Vamos lá, eu digo, bora. Aí fomos lá, chegamos no Clementino Moura, conversando com o Clementino, expliquei pra ele só. Eu nunca cantei em banda grande como a do senhor, nunca cantei só forró, eu canto tudo, porque eu quero ser um artista. Ele disse, não, você tem potencial. Ensaiando aqui, você pega a linha certinha. Eu digo, olha, agora eu tenho um emprego, eu trabalho durante o dia. E só poderia ensaiar de noite. Não, a gente muda o ensaio pra noite, vai dar certo. Quando Deus prepara, dá tudo certo. Vai dar certo. Aí eu já saí de uma banda que eu ia ganhar 2 salários, que era no Gaivota, que o Clementino já pagava 4. Que o Zé Alberto estava saindo, porque o Zé Alberto queria cantar forró, o forró estava começando a chegar. Não existia ainda nem mastruz, nem forró maior, não existia nada disso. Aí eu entrei no Clementino, já foi no final de 89, eu entrei em Clementino Moura. Quando eu entrei no Clementino Moura para cantar forró, aí eu já passei a ser visto como artista. Eu me lembro muito bem que a gente fez 2 semanas de show para 2.000 pessoas, que era que dava nos clubes, né? E no final do mês o Clementino Moura ia ter um show na praça e ia apresentar o novo cantor dele. Quando nós chegamos no show da praça, lá o palco, ele era mais ou menos nessa altura aí, então você ficava acima da cabeça do povo. Não era nem um palco, era um praticável. Praticava. Você ficava aqui cantando aqui e a cabeça do povo aqui. Meu amigo, quando eu subi no palco, nesse negócio de entrar o cantor, depois entrava todo mundo. Quando eu subi, que vi ali umas 10.000 pessoas na praça, lá no show da praça, que era um evento. Aí a perna tremeu. Aí tremeu, aí eu cheguei pra Clementino, deixa eu descer, pra subir de novo, não tem voz não. Segura um pouquinho, disse, então vou começar a fazer um forró solado aqui, você desce e se prepare. Aí eu desci, rapaz, eu tô respirou, respirei, bebeu uma água. Eu digo, rapaz, se eu tô aqui, é isso mesmo, vamos lá. Vamos subir, então vai subir, disse, pode puxar. Quando ele puxou, eu entrei trêmulo, cantando meio trêmulo, porque o show da praça era o encontro. Os músicos do estado todo, dia de segunda-feira, se encontravam nesse show da praça. As bandas do interior, a da capital toda. Lá era 2 coisas. Os empresários iam para lá, a banda que tocava lá saía lá com 10, 15 contratos vendidos. Os músicos iam para lá atrás da rapariga. Era mulher demais. Coisa boa, né? A parte boa era isso, né? Coisa boa. E aí, meu amigo, quando eu subi pra cantar, no outro dia o Clementino Moura disse, você tá agradando, viu? Nós vendemos uns 10 shows ali, Dedé. Digo, rapaz, que bom, Clementino. Que bom que tá dando certo. E aí comecei a trabalhar com o Clementino Moura, aí surgiu o Forró Maior, já era 90, surgiu o Forró Maior em 90.
Mas o Forró Maior não é de Fortaleza. O Forró Maior, ela foi montada em Fortaleza usando o nome Banda Forró Maior de Campina Grande. Surgiu a banda Forró Maior. Quando surgiu a banda Forró Maior, eu continuei com o Clementino Moura. Aí quando foi em março de 91, nasceu o Mastruz com Leite. O Mastruz, o Manuel já trouxe o Mastruz de forma profissional. Já trouxe a Mastruz. Empresário, né? Empresário, Ele montou a São Zonsat. Montou tudo. Ele fez uma estrutura para tomar conta do mercado. O Emanuel, em 5 anos, ele engoliu o Posidônio total. O Posidônio foi o criador do Forró Maior, antes do Mastruz, mas o Mastruz veio de forma profissional, veio para fazer forró. E aí, quando nasceu o Forró Maior e o Mastruz, eu passei ainda um ano no Clementino Moura, e aí o Forró Maior estourou o cantor, que era Edivaldo do Forró. Na época eu não gostava de viajar de avião, o Forró Maior já estava começando a viajar de avião, e aí levaram o Bené, que era de uma banda chamada Banda Rayale, que quando surgiu o Forró Maior Mastruz com Leite, juntou-se o Posidônio, então, juntou-se o Clementino Moura e o Dani Gouveia e montaram uma dupla chamada Os Sanfoneiros Nota 10, que tocavam juntos. Em vez de 5 horas de forró, fazia 2 horas e meia aqui, 2 horas e meia da cidade. E aí o Clementino Moura mais o Dani Gouveia faziam um show junto com a banda de Clementino, e depois ia para outra cidade para fazer com a banda Rayale. A gente que era a banda tocava 5 horas aqui e a outra tocava lá. Aí o Bené, que foi meu companheiro de pago do Forró Maior, cantava na banda Rayale. Muito desenrolado, muito melhor do que eu. Falando, cantando não, eu tinha uma expressão de voz melhor do que ele, eu tinha mais postura, eu tinha mais força vocal. Mas o Bené era muito desenrolado. Levaram o Bené pro Forró Maior. Ele era o que você é hoje? Era o que eu fui em 95. Em 95 eu já estava mestre, porque eu tive um professor bom que foi o Bené. Meu professor para falar, para se expressar, para saber bajular. Que o artista ele é um bom bajulador, foi o Bené que me ensinou. Então quando eu peguei, o Bené foi pro Forró Maior, e aí eu passei a fazer show com o Clementino Moura e o Dani Gouveia, cantar com eles dois. Então já passei a ter uma visibilidade maior, porque eu cantava na hora principal dos shows. Entrou um outro cantor para Clementino Moura, e quando eu entrava com o Clementino Moura, eu cantava com o Clementino Moura. E o Dani Gouveia, os dois sanfoneiros de Nota 10, e eu cantando com eles dois. Essa história está toda no YouTube, tem muita coisa lá. E aí fui visto pelo Forró Maior. O Bené já estava no Forró Maior. O Geraldo Ferreira, que foi aquele que lá no início meu pai tocava com ele, meu pai não quis ir para Fortaleza, foi o fundador do Forró Maior. Isso 15 anos depois, 12 anos depois. Aí o Geraldo Ferreira me viu cantando no Clementino Moura e disse: rapaz, tem um cantor bom no Clementino Moura, me traga para ajudar a Bené, tá tendo muito show, e era show de 5 horas de forró na época. Aí o Portão me fez o convite. Quando ele fez o convite, eu falei com o Clementino Moura, e o Clementino Moura: Dedé, eu não tenho outro para colocar no seu lugar agora. Se ele lhe der um mês para você ficar aqui, depois você sair, a gente vai atrás. Aí eu falei com o Portão, ele disse: eu não posso, Dedé, eu tô precisando de um cantor para agora. O Bené tá ficando rouco, porque tá cantando todos os dias 5 horas de forró, e aí eu não posso. E também não posso, não vou deixar o Clementino Moura na mão. Aí não fui. Aí o pastor botou outro rapaz chamado Alex no meu lugar. Mas o Alex, na época eu tinha 4ª série, 1º grau, o Alex era 0 grau, não tinha nada de estudo. Então não sabia falar, não decorava a letra das músicas corretas, cantava a letra errada. E naquele tempo, o forró já era criticado porque tinha se modernizado. Então o cantor tinha que pelo menos cantar certa a letra, né? E aí o Alex passou 6 meses depois, não deu certo, aí o Posidônio me liga novamente. Ó, chegou sua hora, vamos pro Forró Maior. Você tá bem desenvolvido, todo mundo gosta de você aqui no Ceará, vamos pro Forró Maior. Aí eu falei novamente com o Clementino Moura, e o Clementino: vamos procurar um cantor, se a gente achar a ideia, eu lhe libero. Aí arranjamos um cantor pro Clementino Moura, o cantor disse: eu canto daqui a 15 dias, eu tô pronto pra cantar. Aí falei com o Posidônio: eu posso sair em 15 dias. Não tem problema não, eu lhe espero. E isso, eu tinha chegado em 89, já era 91 para 90, já era 92. Foi rápido, né? Muito rápido. Era em 92. E aí, quando foi em 92, no Natal de 92, eu já estava 2 anos e meio com o Clementino Moura. Quando foi no Natal de 92, o Forró Maior chegou. Eu entrei no Forró Maior no dia 24 de dezembro de 92 e saí em setembro de 95. Meu tempo de Forró Maior foi 3 anos só. E aí, quando a Forró Maior chegou de manhã, o Portão disse: olha, hoje tem um programa de televisão, 2 da tarde para fazer, você já vai participar do programa de televisão. Eu já fui pro programa de televisão, Forró Maior. Já tinha entregado o carro no Clementino Moura, fui pro programa de televisão. Meu amigo, eu virei artista da noite pro dia. Eu virei artista da noite pro dia. Em 92 eu já tinha trago meu pai, tinha trago minha mãe pra Fortaleza, já estavam morando comigo. E o nosso telefone de contato era um orelhão na parede de casa que a gente tinha. Né?
Delícia! 290 6119. Tá guardado na memória o telefone. Aí, quando eu cheguei em casa às 7 horas da noite, depois do programa de televisão, ia formar, eu já tocava de noite em Fortaleza. Só via lá a minha irmã no orelha, e a família toda ligando do interior. Dona Isa, eu não acredito, não, o Dedé que tá no Forró Maior, não acredito nisso não, Dona Isa. Todo mundo aqui assistiu. E eu virei artista da noite pro dia. Eu virei artista, mas isso por quê, gente? Porque eu persisti, eu insisti. Eu teve uma fase entre banda, a Edson West e o Clementino Moura, o Valadão, que foi quando eu trouxe meu pai, minha mãe e minhas irmãs todas para Fortaleza. Aí eu saí de servente, mesmo trabalhando com o Clementino Moura, fui para uma empresa chamada Expresso de Luxo, que eu acho que chegou a ver ela aqui ainda, que quando eu vim morar aqui ela já ainda existia, ela fazia uma linha Aracaju Fortaleza. Depois ela mudou para a empresa Braga e hoje é a Rota. E eu trabalhei nessa Expresso de Luxo como entregador. Consegui um emprego para mim e um emprego para meu pai. Quando eu fui para o Forró Maior, eu estava na Expresso de Luxo. Foi quando eu saí de vez da Expresso de Luxo e fiquei só no Forró Maior. Mas antes, quando eu trabalhava na Expresso de Luxo, eu trabalhava de domingo a domingo durante o dia fazendo entrega, porque era produção. De segunda a sexta, eu trabalhava à noite pastorando uma oficina mecânica. Eu era vigia de uma oficina mecânica, dormindo por ladrão no roubado. Então eu trabalhava de dia, de noite eu dormia nessa oficina mecânica, ficava acordado até meia-noite, aí dormia ali até 2, 3 da manhã, acordava novamente e ficava ali. Até amanhecer o dia pro dono da oficina chegar para não roubar a oficina. Aí sexta, sábado e domingo era meu pai que ficava. Meu pai trabalhava na Expresso do Luxo comigo também, que eu arranjei emprego para ele lá. E sexta, sábado e domingo, meu pai ficava. Então, eu ganhava um salário mínimo na Expresso do Luxo, eu ganhava 4 no Clementino, meu pai ganhava 1 na Expresso do Luxo, nós ganhava mais esse outro na oficina. Que a nossa família era grande, eram 5 filhos fora eu. Pagando aluguel, pagando tudo para se manter, tinha que se ganhar, né? Aí nessa época que eu entrei de Forró Maior, já comprei terreno, já construí a casa da minha mãe, que ela mora até hoje. E aí foi quando eu dei adeus a emprego e virei artista de fato. Foi no Forró Maior que eu virei artista de fato. Porque aí quando eu saí do Clementino, do Forró Maior, já fui contratado para ganhar R$50 de cachê, 50 cruzeiros, né? Porque era um cruzeiro de cachê. Só que no salário mínimo era 60 cruzeiros, eu já ia ganhar quase no salário mínimo bom cachê. Então para um pobre da roça eu era rico. Mas até chegar ao Forró Maior eu trabalhei de dia, de sol a sol, dia e noite, isso uns 5 anos direto. Não, uns 3 anos direto foi. Dia e noite, dia e noite, dia e noite, mas não desisti da música. Então, para você que gosta de música e que quer entrar na música, sabe de uma coisa, não é fácil, é sofrido, é humilhante, mas quem tem talento, porque sem talento você tenta, mas não vai dar certo. Quando Jeane entra na sua vida? A Jeane no Forró Maior. Encontrei com Jeane no Forró Maior em 92, no Natal de 92. Quando você sai da Forró Maior? 95, nós saímos do Forró Maior, eu anunciei a postulando que eu ia sair do Forró Maior em 96. Eu já tinha casa, eu já era rico. Rico como assim? Na minha concepção, eu tinha uma casa para minha mãe morar e já tinha um carrinho para andar, já estava rico na minha cabeça. O Fiat? Já estava rico. O Fiat! Aí ele sabe de uma coisa, eu vou sair do Forró Maior, vou montar um projeto mais reduzido para mim e vou seguir minha vida. E Jeane, quando eu cheguei no Forró Maior em 92, existe uma coisa que aí, como diz o Matuto, só Deus explica, né? Eu e a Jeane, a gente tem uma química no palco que nem todos os artistas conseguem ter. Você transmite isso para o público. Quando o artista ele se entende no palco, você transmite para o público isso. Então, a gente gerou uma química no palco de brincar, de dançar ali, de dizer uma brincadeira com o outro vai responder na mesma hora, sem ser combinado e dar certo. E isso funcionou. E aí, em 92, quando eu entrei no Forró Maior, em 93, eu não tinha esse costume de tocar todo dia, mudando de estado todo dia. E aí teve uma fase, foi a única vez que minha garganta deu problema, nesses 35 anos de carreira. A garganta inflamou por conta da mudança de estado. E aí terminou que o filho do Postidão, na época, quis me tirar da banda, né? Eu ia fazer um ano no Forró Maior, Jeane. Jeane era a namorada dele, do filho da dona. Jeane era a dona, digamos assim, né? Aí quando chegou, eu disse pra ele, não, mãe, Dedé não sai não. Qual o mal que ele tá fazendo? Ele não faz mal a ninguém. Chega no horário, cumpre tudo que é combinado. Então você não tira Dedé não. E ela terminou me sustentando na banda naquela fase. Quando foi um ano depois, já foi em 93, foi quando a gente fez o Clube do Bolinha, o Raul Gil, através da Continental, fizemos o programa de televisão nacional. O Edson Moura, que era na Record na época, que era nacional, quem sabe sábado. A gente fez tudo isso com Forró Maior. Quando fez tudo isso,
Aí o Bené chegou e disse, a partir de hoje eu só fico por um valor X, e dessa forma, se não der eu tenho propostas melhores. E ele realmente tinha uma proposta para uma banda chamada Forró Melhor em São Paulo. Aí o Posidônio não cobriu a proposta que o Bené quis, o Bené saiu. Aí foi onde veio o Velto e o Leno. O Velto porque tinha um pouco da aparência do Bené, cabelo grande, barrigudo, chapéu. Aí veio o Velto e o Leno. Só que o Velto e o Leno entrou no Forró Maior, mas não tinha a química do Forró Maior. Mas a química quem tinha, eu que estava lá. O Forró Maior foi uma religião na época. Né? Foi. Então eu tinha a química do Forró Maior. Qual era a química do Forró Maior? Mandar alô, mandar abraço, falar. Comunicação. Comunicação. E eu tinha, por dois motivos. Porque eu queria isso pra mim e eu tive um professor que me ensinou, me deixou pronto o Bené. Quando ele saiu, eu estava pronto para aquilo. Eu estava pronto para saber falar tudo pesado. Então, aí, quando veio o Velto e o Leno, e nós fomos tocar no Copacabana em Teresina, acho que tinha 100 mil pessoas na época, era um mar de gente. Aí eles passaram pela mesma situação que eu passei em Clementino Moura. E o Velto veio para ser o cantor principal, que até então ele era um coadjuvante do Forró Maior. Eu era um ajudante. Aí o Velto veio para ser o cantor principal. Quando o Velto chegou, que via a multidão de gente, não dá para mim não. Não sei repertório, não consigo. Aí o Pompom, que tinha tentado me tirar 2 anos atrás, disse, Dedé, e agora o que a gente faz? Eu sei tudo, coisa. Tudo da banda eu canto. Você canta todas as músicas? Eu digo, todas. Todas de cor salteada. Se até o pulo na hora que tem que dar, o alô que tem que dar, eu sei tudo. Então você vai fazer o show hoje. Você vai ser o cantor principal hoje. E aí eu entrei e acabou-se. Quando eu fiz o primeiro show, ele disse, pai, não precisa de outro cantor. Pode deixar o menino aqui. O menino fica fazendo com a gente. E Dedé virou o cantor principal. E aí, a partir daí, eu virei o cantor principal, passei aí de 2 anos. Quando foi em 95, aí anunciei a Posidônio, que em 96 eu iria sair, por conta de viajava muito, muita correria, e eu tinha um menino que hoje está com 33 anos. E ele era louco por mim, eu louco por ele também, e eu achava que, com o nome que eu construí de Forró Maior, Valadão, eu faria algo menor e daria para viver bem, porque eu já tinha casa para morar. Acaba lá no interior, quando tem uma casa, já está rico. Então, na casa a pessoa já estava rica. E aí, eu tinha uma amizade muito boa aqui com o Augusto Bloco Dino, que era nosso querido amigo Augusto Bloco Dino. Me lembro, foi uma das pessoas que nos aproximou. Foi. Como é o nome da esposa dele? Cristina. Cristina. E Augusto me dizia o seguinte, Dedé, um dia eu vou lhe dar um presente. Porque todas as vezes que tocava aqui, eu fazia propaganda do bloco dele e eu nunca pedi jabá. As outras bandas pediam. Augusto. Ele teve um bom serviço prestado ao forró. Ele teve você, ele teve Zé Rosendo de Marluce, ele teve Mastruz. Quem trouxe o Mastruz para cá a primeira vez foi Augusto. Trouxe até antes do Forró Maior. Que o Forró Maior, a primeira vez que a gente veio para cá, a gente veio através do Parque. Era Augusto da APA. Augusto da APA. Era a APA Produções e o Bloco Dino. Eram as 2 empresas dele de Cristina, né? E aí... Quando o Augusto soube que eu tinha dito que ia sair, em agosto de 96, eu saí da banda. Ele disse, quando sair, procura que eu vou lhe dar um presente. Aí Neto da Sexap Produções, que era o empresário geral do Forró Maior, Neto comprava 100 datas a Posidônio e saía vendendo no Nordeste todo, né? E aí a Jeane naturalmente disse, Dedé, no dia que você sair do Forró Maior, eu saio também. Eu quero trabalhar com você. A química. Aquela história da química, né? No dia que você sair do Forró Maior, eu saio também. Quer trabalhar com você. Então vamos montar uma banda. Ela disse, vamos. Então em 96 a gente sai. Aí os outros cantores, o Velto e o Leno, eram muito dependentes da minha história e da Jeane, disseram, se vocês saírem a gente vai junto também. Ali então pronto, em 96 a gente sai. Aí quando chegou em Fortaleza eu avisei a Posidônio que eu iria um ano depois iria sair da banda, que não iria ficar mais. E viemos voltar para cá para tocar e eu comecei a avisar todo mundo, ó, próximo ano aí tá falando. E aí você veio morar em Sergipe. O Forró Maior já morava praticamente. Itabaiana, Itabaiana. O Forró Maior, a primeira vez ficou em Lagarto, 3 meses, para fazer a campanha de Jackson Barreto em 94, né? Foi a campanha de Jackson, nós fomos contratados por Jackson Barreto, por Jerônimo Reis, Bosco França, Nego da Farmácia e o finado Deda, para a gente fazer a campanha deles. Foram 70 shows que foram contratados, né? E aí, assim, quem pagava as bandas era Jerônimo e Bosco França, Jackson e os outros entravam com estrutura para fazer os comícios, né? Então, a gente passou 70 dias tocando todo dia. Então, São João emendou até a campanha. Todo dia. Quando Jackson ganhou no primeiro turno por 1000 e poucos votos, nós fomos para o segundo turno novamente, mais 30 shows no Jackson. E aí,
Já foi, isso foi em 94. E aí você já não saiu mais de Sergipe? Já não saía, a gente já vivia praticamente aqui, porque aí a gente começou assim, fazer turnê, saía de Fortaleza, passava Piauí, Maranhão, Tocantins, Rio de Janeiro, São Paulo, entrava na Bahia e encerrava a turnê aqui 2 semanas em Sergipe. E era sempre assim. Passava quase 50 dias fora de casa, mais 2 semanas tocava em Sergipe. Então, mês sim, mês não, a gente estava aqui. Mês sim, mês não, a gente estava aqui passando 15 dias aqui. Aí foi quando, em 95, eu avisei que ia sair da banda, em agosto, logo após São João, que no próximo São João eu sairia. Aí Neto chegou para a proposta do ano e disse, olha, a gente veio tocar aqui em setembro, fizemos a turnê, aí encerramos em Boquim. E Neto era um dos que dizia, no dia que vocês saírem eu quero ser empresário da banda também. Tá fechado, né? Bom. Só que aí Neto viu o que os músicos disseram, que se a gente saísse da banda, se eu e a gente saísse, eles saíam também. Aí Neto foi pro Posidônio, ligou para o Posidônio e disse, olha, a banda tá voltando, mas eu tenho um problema aí. No ano que vem sua banda se acaba. Tire Dedé da banda, porque se não tirar Dedé da banda agora, no ano que vem ele acaba sua banda. Aí Posidônio, eu cheguei em Fortaleza, Cláudio Melo, que era o gerente do escritório do Posidônio, né? O Posidônio já estava com forró maior, forró legal, café coado, gatão de forró, unido do forró, balé de gatão. Tinha outra lá, era 6 bandas que o Posidônio tinha, se não dá última agora. Forró legal, forró legal. E aí, Cláudio Melo me disse, Cláudio tá falando, Dedé, tem um problema aí pra nós resolver, bicho. O Posidônio tá puto contigo, isso vai tirar da banda. Naquela época os donos de banda não tinham noção do nome que um cantor era pra banda. Aí o Posidônio mandou me chamar lá. Ele quer falar contigo, mas meu dia aí eu fui. Quando eu cheguei lá no dia 2 da tarde, que ele marcou, já tava a banda toda lá, ele já tinha reunido a banda toda, tinha feito proposta pra alguns, pra melhorar o salário, e me avisou que ia me tirar. Avisou a banda que ia me tirar. Então quando eu cheguei a banda toda já sabia que eu ia sair da banda, né? Aí quando eu entrei na sala, ele disse, rapaz, você queria acabar minha banda, queria tirar todo mundo. Mas Dedé, que o mal te corta pela raiz, eu não tenho nada contra você, mas não quero mais você na banda não. Tranquilo, Potter, tá bom. Agora sabe que eu não ia acabar sua banda não. Eu lhe avisei que eu sairia no ano que vem, eu iria sair no ano que vem. E os meninos foi quem disseram que se eu saísse da banda, eles sairiam comigo. Eu não convidei ninguém pra vir. Eu ia montar um projeto pessoal pra mim, eu não tenho. E qual é a banda? Eu não tenho banda nenhuma, não tem projeto, não tem nada. Eu ia montar no ano que vem, mas agora eu vou correr atrás pra montar agora já. Aí ele disse, tá certo. Os meninos aqui já pensei que todo mundo, ó. Agora quem quiser ir com o Dedé pode ir, viu? Aí não, que ele falou isso que eu saí da sala e veio. Os outros 2 cantores vieram atrás de mim. O baterista veio atrás de mim. O guitarrista veio atrás de mim. O sax veio atrás de mim. Aí quando o Portão viu a banda dizendo, já só tava Jeane na banda, que tinha feito a negociação com o Jeane. Ficou só o Jeane, o sanfoneiro que morava na casa dele, e o outro baterista, que era 2 bateristas, né? O restante da banda todo me acompanhou na hora lá. Negócio de cor de doido. Saiu todo mundo. Quando saiu todo mundo da sala, o Portão endoidou chamando o pessoal de volta. Não, se der sair, sai todo mundo, não fica ninguém. Eu não acertei com vocês, idealmente sai todo mundo. Ou ele fica ou não fica ninguém. Porque eu sempre tratei todo mundo bem, não tive problema com ninguém. E aí, ele disse que não queria não. Vocês vão repensar mais ser ministro. Amanhã a banda viaja ser ministro. E aí fomos embora. Quando fomos embora, alguém disse, tá vendo aí, Dedé, cadê Jeane? Que não saiu. Mas sai minha Jeane. Pai, não depende de Jeane. Se Jeane não vier, a gente monta a banda sozinha, não tem problema não. E vamos montar a banda comigo. Vou atrás de empresário agora pra gente. Aí foi quando eu liguei para Augusto Bloco Unido. Disse, Augusto, tá acontecendo isso. Eu fui posto pra fora da banda. E eu vou ter que montar uma banda. Já tem nome, tem não. Se desça para Aracaju. Pra gente correr atrás de montar uma banda aqui. Aí me programei pra noite em Paracaju. Quando foi meia hora depois, Jeane me liga. Dedé, eu não saí porque o Posidônio me deram esse tempo de serviço, esse tempo todo que eu tô na banda, e ele disse que me pagava amanhã 10 mil conto. Se ele me pagar amanhã, eu vou para a banda com você. Eu saio da banda, eu vou com você. Aí eu digo, fala com ele se ele paga hoje. Porque Augusto mandou ir para Aracaju hoje à noite ainda. Isso era 4 da tarde. Naquela época o avião tudo era barato, a gente passeava, né? Aí quando foi 5 da tarde, ela me disse. Ele disse que vai deixar o dinheiro lá em casa às 7 horas da noite. E 7 horas me diga, quando foi 7 horas, eu disse, acabei de pegar o dinheiro aqui, Dedé. Para comprar passagem não para Aracaju. Eu liguei para Augusto. Augusto, consegue comprar passagem para hoje ainda? Ele disse, deixa eu ver. Aí ligou e disse, tem para Recife, é meia-noite. Vocês vão chegar aqui 5 da manhã, aqui tá fechado, vamos embora. Tira para mim para Jeane. Aí Augusto tirou passagem para mim para Jeane e nós íamos embora. Quando foi no outro dia de manhã, meu irmão, foi problema. A Forma Maior viajava meio dia. Os músicos não voltaram, aí o Posidônio montou outra banda. Cantou
pegou o que era do Forró Legal, que é Zé aí que está nos Brasa hoje, que tinha cantado com a gente, fez uma participação com a gente em 94, 6 meses na campanha. Pegou o Vicente Nery, que hoje é um renomado cantor, que cantava o nome das bandas do grupo dele, trouxe para Forró Maior, e aí cadê a cantora? Ligando para a Jeane do meu lado não atendia o telefone, da época já existia celular, aquele orelhão, né? E o celular foi mais ou menos 90. Foi, aquele tijolão, gente com tijolão, aí importante me ligando. Que o dela pagava mais caro para ter identificação. Era identificador de chamada. Eu fui um dos primeiros telefones em mídia, fui eu. Você pagava para receber e pagava para ligar. Então eu recebi o telefone do presidente da Telegip, salvo engano, Antônio Manuel de Carvalho Dantas. E eu sorteava os kits do Precaju em 90 pelo telefone celular. Uma tecnologia de ponta. Pegava o microfone, enrolava com um durex no fone de ouvido e eu conversava no ar com as pessoas. Rapaz, precisamos acelerar. Então, eu tenho assim, 7 minutos só. Então vamos lá, então assim, aí eu vim embora com o Jean. Quando chegamos aqui, procuramos o Augusto Bloco Dini, ele disse, vamos montar a banda. Só não estou com dinheiro agora, porque eu investi no bloco, vai sair o bloco. Aí vamos atrás de alguém que invista. Aí procurou o Helder da Ótica Barroso, que era um patrocinador nosso, que a gente divulgava muito a Ótica Barroso. Helder disse, eu não tenho não, mas sei quem tem. Vamos ali, atrás de um amigo nosso. Inclusive encontrei esse amigo nosso agora, tem uns 10 dias, que é Médici de Mãe, lá de Campo do Brito, que agora é prefeito. Médici É ligou, parente de Fabiano. é, da família, né? E aí Médici me ligou, eu fui lá encontrar com o Médici, esse dia Médici me ligou para me encontrar com ele, que a gente vai tocar lá agora, dia 28 de junho. Aí eu disse, Médici, bote a Forró Brasil para tocar, que você é dona dele. Foi você que fundou a Forró Brasil. Se não fosse seu dinheiro, nós não teríamos fundado, não. O Médici me emprestou um dinheiro. A Elda da Ótica Barroso, para a Elda emprestar, para Augusto me emprestar para montar a banda. É para a corrente, aí. Aí nosso primeiro show do Forró Brasil foi 10 de novembro de 95, no palco do Augustus. Aqui era Eu estava lá. E aí a Forró Brasil já nasceu uma banda genuinamente sergipana, com cearenses, mas genuinamente sergipana. Então toquei em 95, 10 de novembro aqui, dia 11 de novembro, para Médici de Manhã, lá em Campo do Brito. O pai dele que estava inaugurando um posto de gasolina. Já foi pagando o juro nesse show, lá em Campo do Brito. Então aí nasceu a história do Forró Brasil, que esse ano está completando 30 anos, né? E aí a Jeane veio comigo, ficou 2 anos no Forró Brasil, se afastou, voltou para o Forró Maior. Que a proposta que o Importante fez foi muito maior do que o que ela ganhava aqui na época. Ela voltou para o Forró Maior, ficou lá 15 anos. E esses 15 anos nós nunca mais cantamos juntos. Nós nunca mais se apresentamos juntos. Chamavam muito para fazer uma participação para Jeane, pai, não faço. Com Jeane eu só trabalho, se for para a gente fazer algo para ganhar dinheiro. Porque existia um clamor do público de ver a gente cantando junto, né? Quando foi agora em 2018, e aí o Theo Santana estava empresariando a Jeane Lins, me chamou para fazer uma proposta de Theo, se for algo que vale a pena, eu vou. Se não, eu prefiro ficar onde eu estou. Aí foi quando, logo em seguida, esse convite, eu me separei, em 2018, e a separação não é fácil, é uma fase complicada. Eu digo, pronto, eu vou montar esse projeto, porque aí vou enterter a cabeça, e vou seguir por mais, sair do Forró Brasil, botei outros cantores no Forró Brasil, e fui cantar com a Jeane Lins, em 2018. E lá se vão 7 anos de projetos juntos novamente. Eu tenho só 5 minutos. Então, mas você declarou recentemente que não vai subir em palco grande, só vai ficar em palco pequeno, e você agora vai cantar para Jesus. É assim, eu já canto, né? Todas as quartas-feiras eu canto. Na Igreja Católica. Eu sou católico praticante, assim ainda 10% preciso ser 90% pelo menos, para poder... É só o dízimo por enquanto. Por enquanto eu estou só devolvendo o que Deus me deu, o dom. Cantando, mas eu pretendo fazer algo, mais gravar CD, eu pretendo fazer algo na obra de Deus, para ser grato a tudo que Ele me deu. Hoje eu tenho uma família maravilhosa, tenho filhos maravilhosos, tenho uma filha minha que está na música por mérito, porque se não fosse por mérito eu não queria, porque eu sei e vi várias pessoas aí investir em cantores que não têm potencial e não dá certo. Minha filha tá porque tem potencial, tá porque tem pedigree. O pai tem uma história e a mãe dela canta muito, que é a Paula Brasil. Então, tá por mérito. Então eu vou cuidar da carreira da minha filha. A Forró Brasil eu passei para meu irmão em 2018, quando eu saí do Forró Brasil, botei uns cantores e passei a banda para meu irmão, porque desde 2004, esse meu irmão é aquele que eu falei no início do nosso bate-papo, que a gente pegou para criar. Mas ele é mais irmão do que muitos irmãos que tem por aí. Ele é um menino do bem, formado em Direito hoje.
E desde 2004 que é ele que toma de conta da empresa Forró Brasil. A banda sempre foi dele. E eu só gerenciava e gastava o dinheiro junto com ele, né? Hoje eu gasto do meu. E, Valadão, eu tenho 35 anos de carreira. O Wilton Lopes, o Valadão, falando de apresentador, e a Clenilda, foram os apresentadores que estiveram nos primeiros dias de Forró Caju, primeiros dias de Arraial do Povo. E a banda Forró Maior foi fundadora desses eventos todos também. E hoje, para me tocar nesses eventos, é quase que humilhante pedir para tocar. Então, assim, eu disse que ia parar, um dos motivos é esse, eu canto por amor. Mas quando para mim, tem que mostrar minha arte, minha obra. Eu tenho que me humilhar, não é isso que eu quero, não foi isso que eu sonhei na música para mim, entendeu? Então, assim, eu consegui no decorrer desse tempo todo ter algo paralelo à música que eu consigo viver bem hoje, dá para mim viver bem. Se minha filha, que é um projeto dela, mas eu tenho participação financeira, se ela der certo, eu sei que ela não me deixa na mão. E ela vai dar certo. Se o projeto dela funcionar, eu consigo uma parcela. E pela história que eu construí hoje, eu vivo as minhas custas. Como? Pela história que eu construí, eu não tenho dúvida que no mês de junho eu faço 20 shows particulares em condomínio. Coisinhas baratas de 8, 10 contas. Mas eu faço e vivo. Hoje eu tomo tanto casamento de pessoas que reviver, que casou com a nossa história. Então eu vou para o casamento, para o aniversário, para a formatura. E falando em boas palavras, eu vou para onde vão me convidar. Eu não quero ser penetra no evento. Hoje... É bom. Só vá onde for convidado. Entendeu? Hoje a gente com essa história, inclusive eu fiz os stories hoje, depois escuto os stories que eu fiz hoje. Hoje a gente toca quase que se humilhando, pedindo para tocar. É culpa dos governantes? Não. Sergipe é um estado muito pequeno e todo mundo conhece todo mundo. O que é que se acontece hoje? Para montar uma banda boa hoje, é um notebook bom, uma placa de 8 canais, você bota um sample com 8 canais, mais 4 músicos, e um mês você tem uma banda boa para tocar. Aí nós temos hoje aqui 10, 15 amigos que tem papel, documentação, não tem banda nenhuma. Tiradores de nota. Tirador de nota. Chega no São João, monta uma banda, tem mais amizade política do que eu, então minha história toda vai para o lixo e entra a banda deles no palco principal. E eu vou lhe dar um exemplo, eu sou fundador. Primeiro Forró Caju eu estava lá, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu vou ficando de fora ultimamente algumas vezes. Eu tenho uma história, eu ainda tenho um público, eu ainda sei cantar, porque se fosse um cantor que a voz já está rachando, já está ruim não. E ainda tem que... A voz não envelhece. Ainda tem que se humilhar para cantar num palco principal. Aí eu vejo 10 bandas num palco principal que não é banda. Eu mantenho 12 músicos o ano inteiro, comendo, bebendo, a custo de uma bilheteria, de um casamento, de uma formatura que eu faço, de uma festa de mesa que eu vendo para não deixar o nome morrer, para não deixar minha história morrer. Aí quando chega no São João, não sou eu que vou tocar no palco principal. Quem vai tocar, quem é amigo do político. E montar a banda na hora e vai tocar. E a gente tem várias bandas aqui em Sergipe hoje assim. Então assim, tem alguma coisa contra? Não. Se o gestor me perguntar, eu vou dizer. Se não me perguntar, eu não vou dizer, porque eu não estou para entregar ninguém também. Acho que todo mundo tem que ganhar. Mas eu acho que o gestor, seja prefeito, seja governador, seja presidente de FUCAP, presidente de FUCAJU, acho que ele teria que colocar pelo menos pelos méritos. Então, é um pelo mérito aqui. Forró Pé de Serra, quem é os bons de Sergipe? Erivaldo de Carira, o maior cantor de forró que eu já vi na minha vida, João da Passarada. Lourinho do Acordeão e Cebolinho Forró Bis, é as bandas de Forró Pé de Serra, as mais antigas. Você vem para atuar hoje, tem o Missinho do Acordeão, tem o Jair do Acordeão, que também é um veterano, mas eu estou falando dos mais tops, lá de cima. Você vem para bandas de forró, quem é as bandas de forró que trabalham o ano inteiro? Você não conta 10 aqui em Sergipe. Agora no São João tem mais de 50 tocando. Mas fora do São João só toca Fogo na Saia, Iné Oliveira, Forró Brasil, Dedé e Jeane, Somos Loucos por Forró. Já tá faltando banda aí. Já não tem mais. Você entendeu? Quando chega no São João, sai 5 para tocar. Aqui é uma guerra. Você vai pra guerra. Com Macedo tá voltando aí com o Raio da Siriguinha. Só volta para São João. Mesmo pronto. Macedo é um dos que só volta para São João. E assim... Estou aguardando ele semana que vem sentado aqui. Meu amigo e irmão, gosto muito de Macedo, mas... Inclusive eu já comentei isso com ele. Se fosse para um prefeito perguntar assim... Quais são as bandas que só tocam no São João? Raio da Siriguinha é uma delas, que tem que entrar lá em 10º lugar. Ele hoje está com Berg. Tá ele trouxe com Rogério. E Hamilton. Hamilton. Companhia Choque. E Andréia. E outra menina que eu vi e também. Roberta Andrade. Não, ele consegue montar uma banda boa, mas assim, o que eu acho covardia é o Dedé e Jeane, que eu vou dizer assim, tirando a calcinha preta, a maior história do forró é Dedé e Jeane aqui no estado.
Como é que você vê 10 artistas que montaram a banda? Agora no palco do Forró Caju, você não tá no Forró Caju. Não tô aqui criticando nem querendo entrar não, que eu tenho 29 shows, graças a Deus. Mas assim, o Forró Caju era para estar os artistas de ponta do estado lá. Os artistas de ponta para entrar é uma guerra. E esse ano foi mais difícil porque é início de gestão também. Mas já conversamos inclusive com a prefeita sobre isso. Eu digo à prefeita, eu estou parando de cantar, mas a Jeane vai continuar a história dela. A Forró Brasil continua, o Fogo da Saia tá aí, né? Então assim, que no ano que vem a senhora nos dê um espaço para que a gente mostre para a senhora quem é que de fato trabalha o ano inteiro, para que esse seja priorizado, que os outros entrem também, mas que seja priorizado, Valadão, quem faz cultura, quem trabalha o ano inteiro, quem vive o ano inteiro fazendo uma bilheteria, perdendo, só para não perder os músicos, você entendeu, Valadão? Então assim, é isso, um dos motivos de eu parar é esse, porque eu não quero me humilhar para fazer aquilo que eu sei fazer. Eu não sou um grande cantor, mas até onde eu consegui aprender eu faço com maestria. Eu aprendi a fazer. Para mim tem que saber. Faz bem feito. Tem que estar se humilhando. Não me deixe cantar, mas eu sou bom ainda, não quero isso. Eu consigo viver da música hoje de outra forma, empresariando. Eu consigo viver da música cantando. Casamento, formatura, aniversário, na casa do Valadão, na casa do prefeito, na casa do governador, pelo um preço menor, mas ele me convidou para mim estar ali. Eu quero estar aonde me convida. Então, meu amigo, esse é um dos motivos de eu parar. Não é mágoa com ninguém. O pessoal, mas existe máfia. Para mim não tem máfia. Para mim tem pessoas que não têm boa índole. Cada um dá o que tem. E vai receber de volta. E Deus dá a nós todos. E vai receber de volta. Mas, resumindo aqui, que nosso tempo já está esgotado. Não, daqui a pouco desliga. Então assim, o que eu quero dizer é que eu sou muito grato. São 35 anos de história, não são 35 dias. A gente construiu uma história muito bonita. Sou muito feliz por ser hoje um cearagipano. Eu sou um cearagipano, porque estou aqui há 35 anos, 30 anos morando de fato. Então sou muito grato a vocês de Sergipe. Não estou parando, gente. Revoltado com nada, pelo contrário, estou parando de coração limpo, coração cheio de amor, porque ninguém se mantém também 30 anos no mercado de graça, não. Se mantém se tiver uma história, se tiver talento. Se você vê, não tem um artista de Sergipe que o Valadão ligue para mim aqui, você está no seu sofá, que não venha. Que o Valadão construiu uma história. O Valadão, quando nós chegamos aqui, você, Clímio, era um dos maiores apresentadores da TV, de programa de show artístico aqui do estado. E numa televisão que não era para ter audiência, que hoje é a PLP. Que a TV, na época que era TV, não era educação, não, como é que chamava? Era educativa. Educativa, tinha tudo para dar errado. E era TV a PLP, hoje é a PLP TV. E na época o seu programa aqui, o da Clemilton, o do compadre Ailton Lopes, era um estourado de audiência. Não tinha Globo, não tinha ninguém que batesse no seu horário. Então essa história do Valadão tem que ser reverenciada. Qualquer artista que você chamar tem que vir aqui lhe reverenciar e agradecer pelo que você fez. Isso não, Dedé. Porque você... A gente é amigo. A gente tinha FM, mas a televisão, você sabe que a televisão mostra direto. E a gente tinha esse espaço no seu programa. Não só a gente, mas todos os artistas que estavam começando na época eram recebidos pela finada Clemilton, por você, pelo nosso querido Ailton Lopes. O Ailton Lopes fazia questão de entrevistar o nacional, mas entrevistar o artista do estado também. Todos eu não gostei muito do nacional, não. Eu fiz o nacional baiano com o Axé Music, eu tive o primeiro programa do Precaju. Mas hoje, por exemplo, eu estou na TV Câmara e estou com 9 anos de casa, indo para o ano 10, e só lá só vai sergipano. Aqui é as histórias da cultura de Sergipe. É a nossa história, digamos assim. Então, né? é a nossa história. É a nossa história. Dedé, obrigado. Deixa eu Obrigado desligando. Gente, amanhã tem uma outra história aqui interessantíssima. Eu estou conversando amanhã com um sapateiro. Será que é o Paulo Sapateiro? Vamos ficar na coisa. É um sapateiro culto. Um cara que entende muito de couro, de corte, tá certo? E fique ligado amanhã que você vai gostar do material. Obrigado, Deus abençoe. Até amanhã, 19 horas, se o bom Deus quiser. Obrigado a você, meu irmão, a todos vocês. Deus abençoe. Cheiro no coração. Feliz São João!